Olá, vamos começar agora com a Lei 8142 de 90. E o que essa lei trata? Trouxe para você aqui. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. É uma lei pequenininha, sem muito mistério. Vamos lá. O artigo 1º fala que o Sistema Único de Saúde, que trata a Lei 8080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, o que é uma instância colegiada? Instância colegiada vem de colégio, que é um órgão que tem mais de uma pessoa, órgão que tem um conjunto de pessoas que irão se reunir para que possam tomar decisões, para que possam ali discutir. E quais são essas instâncias colegiadas aqui? A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Eu preciso que você saiba quais são essas instâncias colegiadas, porque isso cai em prova. Olha aqui comigo, olha essa questão. No que se refere ao controle social do Sistema Único de Saúde e ao disposto na resolução do Conselho Nacional de Saúde, julguem o item seguinte. A forma institucionalizada da participação da comunidade no SUS se dá em cada esfera de governo por meio de duas instâncias colegiadas. As comissões intergestoras e os conselhos de saúde? Não, errado. Tem que saber, é a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Logo, está errado. Vamos adiante. Em continuidade ao processo de construção do SUS, o texto constitucional foi detalhado nas leis orgânicas da saúde, composta pela Lei 8880, setembro, e 8.142. Entre tantos pontos importantes está a legislação definiu um mecanismo de participação popular nos seguintes colegiados: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Letra A. Então, comece guardando aí quais são esses órgãos. A Conferência de Saúde vai falar do primeiro. Reunir-se-á a cada 4 anos. Muito importante saber a periodicidade de reunião, com a representação dos vários segmentos sociais. E para que ela vai? Então, nós temos aqui primeiro uma participação democrática, porque são vários os segmentos sociais que irão fazer parte. E para que ela vai? Para que ela serve? Para avaliar a situação da saúde e vai propor diretrizes. Diretrizes para que se formule ali a política de saúde nos níveis correspondentes. Ela é convocada pelo Poder Executivo de forma ordinária e, extraordinariamente, ela é convocada por esta ou pelo Conselho de Saúde. Muito importante. Então, vamos lá. A Conferência de Saúde, você tem que saber que ela vai ter ali a apresentação de vários segmentos sociais, logo ela tem ali uma participação democrática. Ela se reúne a cada 4 anos e ela serve para avaliar a situação e para propor diretrizes. Propor diretrizes, ela não define. Ela vai trabalhar também ordinariamente ou reuniões extraordinárias. As reuniões ordinárias, elas são convocadas pelo Poder Executivo. Extraordinariamente aqui, ela mesmo convoca ou o Conselho de Saúde irá convocar. Agora vamos falar um pouquinho do Conselho de Saúde, que é o outro órgão colegiado. O Conselho de Saúde, ele tem caráter permanente, já ele é deliberativo, ele irá decidir. É órgão colegiado, isso nós já sabíamos, e é composto tanto por representantes do governo, como dos prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, e atua na formulação de estratégia, aqui ele já formula, e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Olha o que está aqui de azulzinho, inclusive aspectos econômicos e financeiros. E suas decisões, já que ele tem um caráter deliberativo, as suas decisões serão homologadas, serão referendadas, serão ratificadas por quem? Pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Não confunda esses dois órgãos. Olha essa questão. De acordo com o artigo 1º da Lei 8.142, o Conselho de Saúde
órgão de caráter permanente e deliberativo, está perguntando do Conselho de Saúde, deve atuar no julgamento dos incidentes de desvio ético, você não leu isso não, na formulação de estratégias e no controle de execução da política de saúde na instância correspondente? Sim, letra B. Olha aqui comigo, vamos conferir. Conselho de Saúde vai atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. Perfeitinho, bem, letrinha de lei. Vamos a uma questão. Acerca da Lei 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, julguem o item subsequente. A lei em questão reconhece o caráter deliberativo do Conselho de Saúde. Sim, já vimos isso. E indica que esse deve atuar de forma intermitente. Nós vimos que ele deve atuar de forma intermitente? Ele deve atuar de forma permanente. Intermitente não é permanente, é o contrário. Com reuniões a cada 4 anos, não é o conselho que tem reunião a cada 4 anos, é a confederação que tem reunião a cada 4 anos. Isso daqui ele inventou com o objetivo de definir as prioridades para a política. Não, então essa questão está errada. A Conferência de Saúde, falei confederação, mas é conferência, aqui, conferência. A Conferência de Saúde aqui da próxima questão, a Conferência de Saúde, prevista na Lei 8.142, é uma instância colegiada? Sim, do SUS. Reúne-se a cada 2 anos? Não, reúne a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação. Tudo está certinho, só está errado o prazo aqui a cada 2 anos. Vamos falar um pouquinho agora, você viu citar, a lei do SUS citou nesses conselhos aqui. Vamos relembrar, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, terá representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários, olha, por que essa lei trata da participação da comunidade? Porque os usuários fazem parte da comunidade. A representação dos usuários, tanto no Conselho de Saúde e nas conferências, será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. As conferências de saúde e os conselhos terão sua organização, normas de funcionamento e regimento próprio. Logo, você não precisa saber. Olha, vamos ver aqui essa questão. É prevista a representação dos secretários estaduais de saúde e os secretários municipais de saúde no Conselho Nacional de Saúde, por meio de seus respectivos conselhos nacionais, a saber, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Perfeito, bem o que está escrito no parágrafo anterior ali. Vamos falar um pouquinho que você viu desse Fundo Nacional de Saúde que nós temos ali. Lembra quem gere os orçamentos da saúde? Nós vimos que é gerida pelo Ministério da Saúde, através desse fundo aqui, Fundo Nacional de Saúde. Por isso eu falo, se você está começando a ver essa lei antes, não veja, pare e veja o curso da lei do SUS antes de ver essa leizinha aqui. As despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, isso daqui que serão alocados, investimentos previstos na lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo aprovado pelo Congresso Nacional. Cuidado se a lei trouxer que é aprovado pela Câmara, se a questão trouxer que é aprovado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, não, pelo Congresso Nacional como um todo. Investimentos previstos em plano quinquenal, esse plano quinquenal apareceu lá também, falou dele lá na lei do SUS, cuidado se a prova trocar para plano bienal, não, é quinquenal. E cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distritos Federal. Sem muito problema aqui. Os recursos referidos no 4, qual que é o 4? Da cobertura das ações e serviços pelos municípios, estados e Distrito Federal, destinação a investimentos na rede de serviços, cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar. Os recursos referidos aqui serão repassados de forma regular. Quero que você tome cuidado no parágrafo 2º que esse cai.
os recursos referidos nesse artigo, pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Quero que você decore essa porcentagem aqui, que ela cai em prova. E os municípios poderão estabelecer consórcios para execução de ações e serviços de saúde, remanejando entre si parcelas desses recursos. Então, vamos lá, olha uma questão aqui. De acordo com o artigo 3, parágrafo 2º da Lei 8.142, os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados à cobertura de ação e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal serão rateados a pelo menos 75% aos municípios? Não, 70%. Pelo menos 80%? Não, 70%. Pelo menos 70% aos municípios, afetando o restante aos estados? Corretinho, só exigiu que você soubesse ali aquela porcentagem. Para receberem esses recursos, os municípios deverão contar. Então, não é assim, não vou passar recurso para município, para estado, não, para Distrito Federal. Eles vão ter que contar com algumas coisas. E o que eles vão ter que ter para receber recurso? Um fundo de saúde, um conselho de saúde, plano de saúde, você já viu um pouquinho desse plano de saúde lá na lei do SUS, relatórios de gestão que vão permitir o controle, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento e comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto prazo de 2 anos para sua implementação. Tem que saber o que eles têm que ter. Olha aqui, o não atendimento pelos municípios ou pelo Estado ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos nesse artigo implicará que os recursos sejam administrados respectivamente pelos estados ou pela União. Então, se o município não cumprir, o recurso será administrado pelo Estado. Se o Estado não cumprir, os recursos serão administrados pela União. Por isso que aparece essa palavra aqui, respectivamente. E é o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro do Estado, autorizado a estabelecer condições para a aplicação dessa lei. Vamos a uma questão. Acerca da Lei 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, julga o item subsequente. A lei considerada não determinou que os municípios implementassem o plano de carreira, cargos e salários para os trabalhadores do SUS? Não, mentira. Considerou sim. Está lá naquela listinha que eu falei para você, tem que decorar. Vamos lá. Para que o município receba recursos do Fundo Nacional de Saúde, ele deve atender a diversos requisitos. Se esses requisitos não forem atendidos, o recurso será passado para outro município? Não. Se o município não atender, o recurso será passado para o Estado. Se o Estado não atender, o recurso será passado para a União. Então, está errado. Vamos à próxima questão. A respeito da Lei 8.142, indique as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão única de saúde? Sim, vimos no primeiro slide. Ela dispõe sobre conselhos de saúde como órgãos colegiados, representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuário, para atenderem na formulação de estratégia e no controle da execução de políticas de saúde? Sim. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo respectivo conselho? Vamos adiante. As disposições deliberadas nos conselhos de saúde serão homologadas pela representação definida, aprovada pelo respectivo conselho? Ficou na dúvida? Não achou? É interessante, volta na lei. Aqui está falando que eles terão normas e funcionamentos em regimento próprio. Isso você lembra. Aprovadas pelo respectivo conselho? Vamos lá para você ver. Aqui fala que também serão homologadas. Quem homologa? Vamos lá para conferir isso daqui. Preciso que você veja na própria lei onde está escrito. Saiba andar na lei para saber identificar a resposta. Olha lá, regimento próprio, aprovado pelo respectivo conselho. Tá certinho. E quem vai homologar? Lembra a questão da homologação? As decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, já identificou lá qual que é o erro, não é? Voltando à questão aqui,
você viu que a primeira está correta, nós temos ali naquela questão. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho, está correta. E aprovada pelo respectivo conselho, não, aprovada por cada respectivo chefe ali daquela área. Então está incorreta. Ficamos aqui, e falso, letra D. As instâncias de controle social do SUS denunciam reiteradamente, essa aqui é uma questão mais teórica, as instâncias de controle social denunciam reiteradamente o paternalismo do Estado, entendido como uma prática que, a contexto das políticas, gera um processo de acomodação das pessoas. Claro que não. Eu preciso ter ali instâncias de controle social, mas isso não é ruim, não. Isso não é paternalismo. Isso é bom para que eu tenha ali uma gestão democrática, porque eu preciso que vários segmentos sociais eles tenham ali direito à voz, direito à participação naqueles órgãos colegiados. Então, nada disso. A questão está errada. A lei em apreço, a Lei 8.142, define que o Conselho de Saúde deve ser composto de forma paritária para o representante dos três setores, do governo, dos serviços privados e do usuário em cada esfera de governo. Será que são só esses mesmos? Não. Se você voltar lá, você vai ver que nós temos não necessariamente três setores e nada disso. Temos usuários sim, temos o governo sim, temos os prestadores ali, nada disso de serviços aqui. A lei define que o SUS deverá contar com uma conferência de saúde, com uma de suas instâncias colegiadas? Sim, eu tenho ali a conferência de saúde. Bom, lei bem pequenininha, bem basicazinha, leia, saiba a diferença da confederação ali para o conselho, saiba ali aquela questão de reunião, esses detalhezinhos aqui que é muito importante para a sua prova, nada demais não. Até já!